Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Que hoje o papo tá muito Já rolou bacana, muito né? papo no bastidor, imagina como Exato, vai ser a agora. partir de agora, exatamente. Quem está aqui no nosso sofá é o Roberto Leoncini. Quem é do setor sabe que o Roberto Leoncini aí fez carreira na Scania, na Mercedes, é responsável aí por alguns sucessos que a gente conhece dessas marcas no mercado e hoje está aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso sofá, Roberto. Tudo bom? Obrigado, tô achando ótimo aqui, a gente já está no esquenta há algum tempo, né? Sim. Bacana, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar compartilhar aí um pouco da trajetória aí com vocês, né? E Com com certeza. com o seu pessoal aí, que eu tenho certeza que vocês, como duas ótimas profissionais aí, vão, A né? gente vai perguntar Vai bastante perguntar. coisa. Então, vamos lá, estou Mas preparado. Tá preparado? Isso é bom, isso é bom. Mas olha, eu acho que primeiro, eu acho que é interessante que você fale um pouquinho, você já contou um pouco aqui pra gente, mas falar um pouco dessa trajetória, até porque você tem muito aí a enriquecer, a sua visão de mercado deve ser bastante vasta, até por todo o processo que você já passou. Então, acho que primeiro fala um pouquinho dessa sua trajetória dentro do mercado de transporte. Bom, eu tenho quanto tempo? Nossa, é verdade. Fica à vontade. Vamos Não, lá. vamos lá, brincando. Assim, eu sou engenheiro industrial mecânico, né, de formação. Depois eu fiz um MBA em gestão de negócios. Nesse meio tempo aí, durante a minha trajetória, eu comecei na Telebrás, em Campinas. Trabalhei lá 1 ano e meio. Vi que não era isso que eu queria fazer, ficar enfiado dentro de um laboratório, fazendo teste, etc. Fui trabalhar numa empresa de propaganda em Campinas. Depois de lá, eu fui para a Scania. Entrei na Scania como representante distrital. Acho que passei 7, 8 anos conhecendo o Brasil, as regiões do Brasil, né? Minha atividade principal era dar suporte para o concessionário e visitar clientes, né? Então, já comecei minha bateção de pasta naquela época desse jeito. Conheci a maioria das regiões do país. Eu acho que eu trabalhei, exceto o Rio Grande do Sul, que eu não trabalhei como representante distrital, o resto, todas as regiões do país eu trabalhei. Depois eu fui crescendo dentro da Scania, né? Eu fui desafiado a criar Meu primeiro cargo de chefia foi bacana, porque era criar uma operação de seminovos e usados, né? Que legal. Dentro da indústria, naquela época, né? Que era um paradigma dentro da indústria, essa coisa de seminovos e usados. Então, fiz isso, disso eu fui para criar um departamento de grandes frotistas, que não existia também. E aí eu comecei o meu relacionamento com as grandes frotas, né, lá de trás. Aí eu virei gerente de vendas, diretor de vendas, e minha última posição eu era o head da operação comercial no Brasil. Aí surgiu o convite da Mercedes, né? Aí eu fiquei 1 ano e pouco pensando nesse convite, né? Porque era a mesma coisa que trocar de família, né? Porque eram 26 anos de Scania, né? Mas eu estava para fazer 50 anos e eu falei, ou eu mudo agora, ou eu não mudo mais, né? E, assim, e eu sempre gostei de me desafiar, né? Nesse meio tempo da Scania, meu outro desafio foi fazer uma pós-graduação em gastronomia, né? Que eu fiquei 2 anos e meio na Anhembi Morumbi, todo sábado, das 8 às 5 horas da tarde, cozinhando e etc., porque eu sempre gostei de cozinhar. E aquilo também era um escape mental, né, para a pressão do resto do dia a dia. E aí eu resolvi aceitar o desafio da Mercedes. A Mercedes tinha um problema de posicionamento, né, junto com os clientes. Era uma marca gigantesca, era uma operação bem maior do que a da Scania, né? Era um mundo novo para mim, porque eu era especialista em pesados, em extra pesados, não em médios, semi-pesados e leves. E aí eu resolvi aceitar o desafio e fui para a Mercedes como vice-presidente de vendas, marketing, serviço. E fiquei lá 10 anos, aí eu fiz 60 anos, eu resolvi que era hora de eu fazer um outro passo.
fui me qualificando, né? Fiz o curso no IBGC, né? Que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Hoje eu recebi, a hora que eu saí da Mercedes, eu recebi um convite para ficar no conselho. A Mercedes tem um conselho consultivo aqui no Brasil. Então, estou eu e meus companheiros de conselho são o Roberto Rodrigues, que é o ex-ministro da Agricultura, que todo mundo conhece, né? O Papa aí da Agricultura. O Jackson Schneider, que é o ex-CEO da Embraer Defense, que também é um ex-Mercedes. Lá atrás o Jackson trabalhou na Mercedes. E o Marcos Lisboa, que é economista, que era o presidente do INSPER, né? Já foi secretário de Fazenda e etc. Então, eu estou lá e também estou no conselho consultivo da divisão comércio do Grupo Águia Branca, né? Onde eles têm várias concessionárias e eu procuro ajudar a eles com novos negócios, estratégia, etc. Fora isso, também estou dando algumas mentorias, né, para novos executivos do setor de transporte, que às vezes têm algumas dificuldades e aí eu tento ajudá-los, né? E é isso que eu estou fazendo e continuo aí curioso, estudando, cozinhando, fazendo coisas. Né? E Leoncini, o que faz, assim, na prática, o conselheiro? Na minha posição, que eu não sou conselheiro de administração, eu sou um conselheiro consultivo, nas duas empresas que eu estou, tanto na Mercedes como na Águia Branca, eu apoio os executivos na gestão, quando eles precisam, né? Por exemplo, sei lá, na Mercedes, às vezes eu troco muita ideia com o Jefferson ainda, né? Com o Walter. Na Águia Branca eu troco muita ideia com o Marcelo Tinti, que é o CEO, sobre algumas dúvidas e às vezes oportunidades de novos negócios. Eu também ajudo a abrir portas em algumas situações, né? Por causa da minha rede de relacionamento, né? Sim. Então, eu sou um cara que apoia na estratégia e em novos negócios e posso apoiar no dia a dia da administração, mas assim, a função de conselheiro é difícil para o executivo pular para conselheiro, porque o executivo está acostumado a botar a mão na massa e fazer, né? Pular para dentro do negócio que ele resolver. O conselheiro é quem tem que dar a direção e se afastar, porque é o executivo que tem que... Como o nome diz, executar. Que tem que estar lá no dia a dia, porque é responsabilidade dele, é ele que tem que fazer. Então, esse é um exercício também que, para mim, foi difícil no começo e hoje eu consigo, mas eu ainda sofro junto com ele. Eu imagino porque... Uma ansiedade. Não, porque você tem uma visão... Deve ter uma visão muito... Deve não, tem, né? Uma visão muito ampla de todo o processo, porque você já passou, como você falou aqui, por várias áreas. Então, até quando você dá uma mentoria para um possível executivo, para um jovem executivo, que às vezes já começa numa posição X, você foi por degraus, né? Você foi passando por tudo. Talvez isso tenha te ajudado e hoje, na verdade, você ajuda a dar esse conselho a isso. E pensando em toda essa sua trajetória, e até por você já estar há muito tempo no mercado, o que isso te traz, que você possa dividir aqui com a gente, sobre essa sua visão hoje do transporte, da logística no Brasil, todo esse aprendizado que você teve, como que você enxerga hoje por todo esse processo que você já passou? Hoje eu conheço em algumas situações a terceira geração do transporte, da transportadora, né? E o que eu vi acontecer várias consolidações, né? Por exemplo, JSL é uma delas, né? Gigante e tal. Eu lembro que eu ia lá vender caminhão para o seu Júlio Simões e o Fernando Simões estava sentado à direita lá, porque o Fernando era responsável pelos usados dentro do grupo, né? E hoje o Fernando é o head do negócio gigantesco, com aquela visão dele, sem ter estudado, inclusive, né? Porque ele parou de estudar em algum momento para se dedicar para os negócios, né? Entendi. Então eu consegui ver essas transformações, né? Muitas empresas tiveram vários problemas de sucessão e desapareceram. Várias empresas, a segunda geração
consolidou agora a empresa. Várias empresas que a segunda geração consolidou agora estão tentando se organizar com governança e etc., né? Porque o grande problema que eu vejo das transportadoras no Brasil é sucessão, né? Sempre foi, vai continuar sendo. Por isso que você vê muita movimentação de consolidação, porque chega num ponto do negócio que o fundador olha e não tem para quem passar a empresa. Para passar. Então, ou ele criou uma governança onde ele possa ter executivos cuidando do negócio, ou ele vai ter que vender a empresa porque não vai ter ninguém para tocar para frente a empresa. Né? Nesse sentido, Leoncini, você acha que existe hoje uma visão mais macro da coisa? Porque às vezes terceirizar, né, buscar a governança, tirar a empresa da mão da família e para colocar de executivos no mercado, às vezes tem esses poréns, as pessoas às vezes se sentem inseguras, digamos assim. Hoje já está mais, como eu posso dizer, as pessoas já entendem isso, já tem uma maturidade, digamos André, assim. Eu acho assim, ó, se a gente olhar o que está acontecendo hoje, por exemplo, vamos comparar a maturidade. Um exemplo de maturidade é a locação. A empresa que foi criada, que começou com um caminhão, 2, 5, 10, 15, 500, 1000, né, que esse era o jeito, e a empresa de transporte normalmente que foi criada com aquela mentalidade de eu vou ganhar dinheiro comprando bem e vendendo melhor ainda, e o que acontecer no meio do caminho, tudo bem que a gente compensa na hora de vender, porque mais ou menos era isso o transporte, né? Uhum. Eu comprava, tentava comprar o melhor possível, usava, não era remunerado adequadamente durante o transporte, o uso, e depois eu realizava o lucro na hora que fosse vender. Isso está acabando, né? Cada vez isso é uma verdade menor. E está entrando um outro modelo de negócio que é a locação. Para algumas coisas, olha, eu não precisa ser meu o bem. Né? Isso é um exemplo de maturidade, que só vem a hora que você muda a visão. E a hora que você muda a visão, você começa a olhar e falando assim, cara, eu tenho que ter governança, eu tenho que distribuir as tarefas aqui dentro, eu tenho que buscar um executivo de finanças, eu tenho que buscar um executivo, talvez, de operações. Eu posso ter um CEO, e eu posso fazer um conselho, eu estar no conselho, eu continuo olhando a minha empresa, mas eu não estou mais lá no dia a dia. E eu deixo para as pessoas que têm mais capacitação, às vezes, tocar um negócio. E eu acho que isso, olhando para o futuro, os próximos 10 anos, vai acontecer cada vez mais acelerado. Tá? Por quê? Porque você olha a idade média dos heads das transportadoras hoje, ela é bem significativa, né? Tá. E, cara, esse povo, alguma hora, eles vão ter que aposentar. Parar. E você acha que essa renovação que a gente está vendo, inclusive na questão da falta de motorista, isso também está acontecendo? Da falta de interesse de pessoas mais jovens para esse tipo de segmento? Você enxerga isso até por essa formação de executivos? Essa constatação sua da idade média? Eu acho que um dos erros que aí foi o setor, ele fez, o setor nunca soube se vender. Nunca soube se vender. Quando você fala o setor geral, transportadora, indústria, tudo? O setor tudo? de transporte de carga nunca soube se vender. Assim. O setor de transporte de carga, ele é hoje, principalmente aqui no Brasil, 60, tem vários números, mas vamos falar entre 60% e 70% de tudo aqui no Brasil, que é consumida, transportada em algum momento em cima de um caminhão. Exato. Tá? Como que um setor essencial como esse, hoje, ele ainda não se vende para dentro do país, né? Porque a hora que você fala de
transporte de carga, sei lá, você perguntar para o cara da esquina, o cara vai falar, porra, esse caminhão que atrapalha. Ah, é o não sei o que, o motorista que é um mal educado, que não sei o que. Ah, não sei o que, atrasa. Então, o setor nunca soube se vender. Não tem uma educação para isso, né? De Não. olhar o caminhão e saber, olha, aqui Isso, que vai a exato, carga. porque eu olho o caminhão, por exemplo, para mim aquilo é uma coisa essencial. Para mim, Exato. eu Pra sei mim, que exato. tudo que eu estou fazendo em casa é graças ao A ele. caminhão que levou alguma coisa. Mas ele passa desapercebido e às vezes passa com uma má impressão. Exatamente. E isso, por si só, não atrai jovens para dentro do setor. O cara fala, ah, eu não vou trabalhar na transportadora. Parece uma coisa meio sem glamour ali, né? É um negócio meio... Sem futuro. Meio dirt, assim. Um negócio, É verdade. A gente não tem quero. essa experiência do nosso lado Sim. também, né? Porque às vezes, né, como jornalista, às vezes quando você ia Você contratar um não cobre estagiário... economia, Não, você exatamente. cobre Você fala, você cobre transporte. Ah, mas o e quê? também Exatamente. quando você fala, eu cubro caminhão, a É pessoa pior ainda. prefere quer entrar no caminhão para ver se chega em carro, porque Exato. quer dirigir automóvel, não quer dirigir caminhão, ou fazer um teste com caminhão. Existe mesmo, somos os patinhos feios. E não deveríamos ser, Pela e importância. pela importância e outra, Exato. pelo nível, por exemplo, hoje tem o nível de produto, o nível de tecnologia, Exato. cara, qualquer caminhão aí, tem caminhão que é melhor do que meu carro, com certeza. E não, só que essa visão que Eu você está também dizendo sei. também é uma visão que eu acho que, apesar, não se vende para o senso comum, né? Eu acho que quem está dentro do transporte nem se espanta mais quando vê um caminhão andando sozinho, uma tecnologia nova. Agora, quando você faz alguma coisa e o senso comum ali, que não está acostumado, olha, vê aquilo como se fosse uma coisa assim, muito... Sim, Como assim? sim, Né? espacial, é um Exato. negócio Aí você fala, não, distante foi da realidade. Exato. Aí você fala, não, foi todo um processo, não é que não andou assim, né? Mas você acha que isso tem a ver também com a demora que teve de uma falta de profissionalização do setor? Essa coisa de não saber se vender? Porque realmente, tanto o motorista era assim, né? Aprendi com o pai, aprendi com o tio, eu sou de menino, enfim, então, ok, vou só dirigir o caminhão, vou seguir ali. O transportador é a mesma coisa, sempre uma empresa familiar, que o filho estava lá dentro. É esse enfim. caminhoneiro, né? Essa primeira geração. Eu sou o contador e eu faço aquilo. Você acha que essa demora na profissionalização de leis também que obrigasse a isso ajudou a isso? Com certeza, Daniela, eu acho que é demora e eu acho que a falta de cuidado, por exemplo, por que falta motorista hoje no Brasil? Primeiro que é uma profissão, assim, ela exige um pouco mais, você tem que ter um outro nível de espírito, né? Tem que ser um cara, por exemplo, do extra pesado que gosta de ficar fora, né? Porque você não vai e volta para casa todo dia, né? Agora, tem várias pessoas que têm esse espírito que preferem ir para uma plataforma de petróleo, para uma mineração, sei lá eu o quê, mas não vão para o caminhão. E o caminhão poderia ser um super emprego, porque remunera super bem, etc. Mas eu acho que a falta de cuidado que sempre houve com o motorista, e não fala falta de cuidado só da sociedade, né? Porque o motorista é um cara que, sei lá, há muito tempo ele é maltratado pela polícia, Sim. ele é maltratado na parada, ele é maltratado na porta da empresa, e às vezes ele era maltratado dentro da transportadora, lá atrás, né? E isso fica tatuado no cara que é motorista. E ele não quer isso aí pro você filho. pergunta para ele se ele quer que o filho dele seja motorista, ele quer que o filho dele seja advogado, contador, economista e etc. E talvez o cara nem tenha emprego sendo advogado, contador, economista. Exato. Quando ele podia estar lá fazendo a mesma coisa que o pai dele, de um outro jeito, porque hoje é um outro jeito de fazer, né? Uma outra realidade. O pai dele provavelmente trocava pneu de caminhão. Hoje ninguém bota a mão mais no Batia pneu. no martelo com o martelo. O cara tinha que descer, parar na serra, bater o pneu para ver se tudo bem. O cara tinha que trocar a lona de freio. Hoje ninguém mais faz isso, ninguém põe a mão no caminhão. Muito pelo contrário, você pega o celular, liga e fala, estou com um problema aqui, vem alguém e resolve. Então eu acho que essa falta de cuidado que o setor teve, a resultante é essa falta de motorista que a gente tem hoje. Como reverter? De novo,
o setor tem que se vender. Primeiro o setor tem que se vender. Eu acho que tem que se vender, tem que ter iniciativa, escola. Eu sempre fui o cara que apoiei, né? Escola de formação, entrada de mulher, e Sim, etc, sim. etc, etc. Inclusive Por foi quê? na sua gestão na Mercedes-Benz como vice-presidente que foi lançado o O Voz Voz Delas, Delas. né? Que traz as mulheres aí para dirigir caminhão e ônibus. Eu achei E ouvir a interessante. estrada, né? Que eu acho que isso também é muito legal. ouvir a De estrada. ali, trazer... esse slogan. Isso, porque, assim, ou você enxerga, e aí você começa a olhar os problemas e tentar resolver os problemas, ou você mantém um status quo que nada está acontecendo, e a gente sabe que aqui por baixo os pilares estão esfarelando, né? Por exemplo, essa coisa de falta de motorista, e isso não é só aqui no Brasil, Exatamente. isso é global. É global. Sim. Essa inabilidade do setor de se vender não é só uma coisa que acontece no Brasil, é uma coisa que acontece em todo mundo, acontece esse problema do setor não conseguir se vender. Exato. É um setor super importante que não consegue se vender. Então, assim, é uma coisa até louca, né? Que precisava ter muito profissional de comunicação e etc., para começar a mudar esse olhar. Já tem alguns sindicatos fazendo isso, né? O CETICESP aqui faz isso super bem. Já tem algumas transportadoras que fazem isso super bem. Mas, assim, eu ainda vejo que a gente está arranhando e ainda tem um caminho longo para percorrer. E até porque fica difícil você vender um setor, por exemplo, no caso pegando o Brasil, por exemplo, de exemplo, que a gente tem uma frota muito grande, envelhecida. E aí, automaticamente, quando você está na estrada, tem os caminhões tecnológicos, a gente conhece, Sim, enfim, sim. mas o que a gente mais vê, na verdade, São os é o caminhões caminhão que antigos. atrapalha, é o O que tá motorista que tá parado, é o motorista que não tem um comportamento profissional, por conta disso. Então, assim, fica bem complicado você... Quase impossível. Porque você tá vivendo duas realidades muito diferentes, assim, né, no dia a dia. Então, esse é o descaso que a gente tem, olhando para o governo agora, com um setor que é super importante, que é a logística e o transporte, né? Então, você tem... Assim, gente, eu fui 4, 5, 6 vezes, acho, junto com o pessoal lá do Mato Grosso. A gente saía de Rondonópolis e ia até Santarém, pelo 63. Naquela época, que aquilo ficava assim, era surreal aquilo. Você olhava aquilo, você falava assim, como é que pode ter uns 60 quilômetros de gente atolada há 15 dias, 20 dias? Era um negócio, era um show de horror. E a gente ainda vê algumas regiões ainda assim. Sim, e Da a mesma gente vai, forma. e a gente vai continuar vendo, porque assim, como o Brasil é um país agrícola, e a fazenda, ela não está na beira do asfalto. A fazenda está, cada vez ela está Mas em outras áreas. Aí, Aham. até você chegar lá, você ainda vai ter um problema de infraestrutura e tal. Mas você não pode ter um problema de infraestrutura na maior concentração de produção de grãos, um dos maiores portos de escoamento para o norte, que é o mais fácil de escoar para a China, inclusive, com aquela infraestrutura que tinha antes. Agora, resolveu? Resolveu. Mas aí você vê, frota velha. Por quê? Porque ninguém toma coragem de simplesmente fiscalizar e tirar. Fazer uma renovação de frota. Eu sei que tem aquele tal do fund, né? Alguém tem que bancar isso, assumir essa. Mas como a gente poderia fazer isso realmente sair do papel de vez? Porque eu acho que ainda você estava na vice-presidência da Mercedes quando foi 2, 3 anos? Sim, aquele plano lá, aquele né? desassembly lá, o de desmontar. Isso, que teve, acho que foi a MP que chegou mais próximo do que poderia se tornar real. Mas eu ainda acho que o governo olha a renovação de frota como um problema social, né? E não um problema estratégico de infraestrutura, de logística, de ganho de produtividade. E lógico que tem um problema social por trás, Sim. porque assim, você vai tirar, sei lá, vamos chutar, nós temos 500, 600 mil caminhões com mais de 25 anos rodando. Esses caminhões não poderiam estar rodando mais. Então você vai tirar 500 mil caminhões
com 500 mil pessoas que estão lá, e se não forem 3 vezes mais, porque é família que depende daquele caminhão. E aí você tem que criar alguma outra coisa, mas assim, a gente não pode ficar tampando isso e deixar isso continuar, porque isso é uma ineficiência gigante e uma falta de segurança gigante nas estradas também, nas cidades, etc. Poluição, acidente e etc, etc. Então, enquanto olharem ainda isso como um problema social, não vou mexer porque eu vou tirar a atividade. Nós não vamos ter solução. Não, mas até porque não tem nem como. Uma hora, vamos dizer assim, vai rolar uma seleção natural, né? Porque o motorista autônomo que tá com um caminhão nessa idade, até um certo ponto, ele conseguia um frete. Hoje, ele não consegue mais. Porque as empresas estão mais exigentes, então elas também não entregam tem coisa mais. que ele não carrega mais. Exatamente. Então, assim, se não se tomar uma providência rápida, vai ter uma seleção natural. E aí vai ser pior. Porque esse caminhão não vai ter um destino, né? Ele vai simplesmente parar. Se você cria um mecanismo, pelo menos ele já tem um destino, ele tem, de repente, uma oportunidade para aumentar um pouquinho mais, enfim. E ele poderia, inclusive, sair daquele caminhão autônomo e virar um motorista. Exato, Né? exatamente. Ser qualificado, né? Porque Isso. vai ter que requalificar Sim, ele, sim. evidente. Mas isso poderia também agregar X, não 500 mil, mas 1/3 disso poderia virar motoristas de transportadoras e tal. Então, todo mundo fica batendo na tecla da renovação de frota, dizendo assim, alguém precisa colocar o dinheiro. Mas, gente, não é só o dinheiro, porque não tem dinheiro que vai tirar um caminhão de 25 anos e colocar o cara para um caminhão de 15. Não tem dinheiro. Não tem, ele vai ter que... Isso é gradativo, é isso que você quer dizer? Não tem dinheiro, não tem como economicamente você fazer um caminhão de 25 anos e pular para um caminhão de 15 anos e o cara continuar autônomo, sem comprovação de renda, etc. e tal. Ninguém vai fazer esse financiamento, isso não vai acontecer. Eu acho que aí nós estamos discutindo fumaça que não vai para frente. Eu acho que é mais sentido, eu já ouvi algumas transportadoras fazendo esse caminho que você disse, por exemplo, pela falta de motorista, contratar esse autônomo, que ele está lá com o seu caminhão velhinho, mas como ele está recebendo dessa própria transportadora, a transportadora, quando ela vai se desfazer do caminhão mais antigo da frota dela, repassa para ele e ela mesma faz ali o financiamento com ele, ele vai pagando para... É conta-gota isso. Mas exato. Ainda não... Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais a questão de você treinar esse motorista, requalificar e realocar ali de alguma maneira. Nesse sentido, você acha, né? A gente às vezes ouve até alguns colegas falando sobre um possível apagão logístico, né? Pela falta de motorista. Você vê, é tão apocalíptico assim ou... Como você vê essa questão? Eu não vejo um apagão logístico por falta de motorista. Eu acho que a gente está... Nós temos que sempre olhar isso, porque isso é um risco que está no radar, né? Mas eu vejo que o que a gente vai começar a enfrentar, talvez, e aqui no Brasil isso acontece, e no resto do mundo não acontece, nós vamos ter um estreitamento da logística, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ó. Na pandemia, que eu quase arrancava os cabelos, falta de peça e etc, não sei o quê, não falta navio, falta container, falta isso, falta aquilo. E aí teve uma situação que, além da pandemia, teve uma seca muito grande na Alemanha, na Europa, né? Aí os rios diminuíram o calado. E muitas das peças que a gente importava da fábrica da Alemanha, elas vinham por barcaça até o porto para ser embarcada no navio. E aí, como diminuiu o calado, a barcaça saía com 60% de capacidade só. E os caras me ligavam e falavam assim, nós não vamos mandar X% de peça para vocês porque a barcaça... Falei, mas gente, vocês estão tudo louco, contrata caminhão, põe no caminhão e leva. O cara virou para mim e falou assim, Roberto, você não está entendendo.
eu posso até contratar caminhão. Sabe o que vai acontecer? A transportadora vai virar para mim e vai falar assim, ó, então tá bom, então você me vende X caminhões que você quer e aí eu posso fazer o seu transporte. Por quê? Porque não existe folga na Europa de caminhões. A logística ela é super, assim, justa. Se você precisar de 150 caminhões a mais, o cara vai falar para você assim, ó, eu tenho que comprar os caminhões para poder te atender com 150 caminhões a mais. E aqui no Brasil, a nossa logística tem transportadora que reza para chegar todo dia 30, 29, 31, para alguém ligar para ela e falar assim, olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso tirar do meu Aqui é o armazém, eu preciso de contrário. 100 caminhões. Por quê? Porque o cara tem esses caminhões, ele bota lá no spot e cobra 40%, 50% a mais. Uhum. Então, antes da gente ter um apagão, a nossa logística precisa estreitar do jeito que é na Europa, por exemplo, porque aí sim, se faltar motorista, você vai ter o caminhão parado lá e não vai ter como atender o cliente. Hoje você tem, olhando o todo, você tem X% de excesso ainda de frota que está fazendo alguma coisinha. Mas está mais ociosa do que... Mas Uhum. lá o caminhão roda completamente diferente do que aqui. O tempo que Entendi. roda, o tempo que está sendo usado. E o caminhão, a gente tem que lembrar que antes da gente ter o apagão, o caminhão, ele, 1/3 do tempo ele está parado carregando, 1/3 do tempo ele está parado descarregando, e o resto de 1/3 ele está rodando e 1/3 é desperdício. Ele está em algum lugar fazendo alguma outra coisa que não é a atividade fim. Uhum. Então, tem essas duas pontas aqui que a gente pode enxugar o tempo, né, e ganhar no tempo aqui para fazer coisas para mais clientes, né? Entendi. Então, de repente, tá um pouco mais longe, não é uma coisa assim tão... Eu acho que tá longe. Eu acho que tem que ter esse alarmismo em relação à falta de motorista, e eu acho que tem que ter. É porque apesar da gente falar falta de motorista, mas ela traz tanta coisa junto, né? É uma mudança cultural que vai acontecer se você se preocupa com essa ponta aqui. Não é mais só a questão de motorista, se preocupar ali, mas é toda uma mudança geral, de cultura mesmo do transporte. Agora, Dani, o que você pode ter é um apagão em setor específico, tá? Aí você pode ter, por exemplo, sei lá, o cara especializado no químico, que é um motorista treinado, que é MOP, que é não sei o quê, que tem que andar, é outra legislação, aí o conjunto é outro diferente, um cara que é motorista de hidrogênio, aí você pode ter um apagão de motorista, aí você pode ter um problema. Porque eles têm que ter muito mais treinamento. Sim. Aí você tem que preparar. Mais, né? E outra coisa... E leva tempo. E outra coisa que é um problema aqui no Brasil é a legislação, né, cara? Eu sou e eu demorei sei lá quanto tempo para tirar minha carteira aí. Sim. Né? E você não pode ainda ter multa nesse processo, tem toda uma coisa. Aí você pega um jovem que tá saindo do exército, por exemplo, você podia virar e falar assim, cara, eu vou te dar um emprego de motorista aqui, porque ele já treinou lá, porque o exército já botou ele para em algum momento ele já treinou lá. Ou podia fazer o exército capacitar esse cara para ele ser motorista. Mas aí, para ele ir de C para B, de B para D, de D para E, isso leva uma eternidade. O cara que é o caso com 30 e poucos anos de idade. Aí ele já desistiu e já foi fazer outra coisa. Que é o caso das mulheres. Exato. Eu conversei na FABET e é uma das dificuldades que eles estão tentando amenizar, porque elas fazem todo um treinamento ali, mas elas não podem, logo de cara, já ser contratada para atividade, né? Elas têm que passar por todo um processo. E isso leva tempo. E também poderia ser uma mão de obra que podia estar auxiliando nesse momento, né? Então, essa é outra coisa que precisa ser revista, né? Porque agora a gente vai acabar com a autoescola. Exato, é verdade, tem. Que é o grande... Né? Agora, você acaba com a autoescola, mas ainda você faz um bloqueio tão grande para o cara virar motorista profissional. Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que treinar, eu acho que tem várias maneiras de treinar. Hoje tem
tem vários recursos de tecnologia, tem simulador, tem um monte de coisa Tem. que a gente não precisava continuar do mesmo jeito que é desde 1950, 60, entendeu? A gente tem o SEST Senat também, né? Que é uma baita ferramenta e a gente não vê tanto, assim. Com um monte de recurso Com um monte de financeiro para poder fazer as coisas, E até etc. concursos online, Isso, mas assim, é limitado, é não limitado. consegue fazer Exato. também. Né? Você vê isso também, essa questão de profissionais, você como executivo aí, alta patente, digamos assim, essa dificuldade também para fazer novos executivos do lado da indústria, não estou falando só montadora, de toda a indústria aí do setor de pesados. Não, eu acho que não. Eu acho que tem bastante oferta hoje de executivos, né? Eu acho, assim, a indústria de veículos comerciais, o setor, ele é um pouco diferente, né? Também tem que ser o cara, por exemplo, quando eu falei que eu trabalhava, quando eu entrei na Mercedes, a Mercedes ainda era junto, automóveis, caminhões, era tudo junto, né? Então, quando eu falava, eu tô na Mercedes, os caras, pô, que legal isso, trabalha com automóvel. Eu falei, não, gente, eu trabalho no lado negro da força, que é caminhões e ônibus, entendeu? Porque, assim, não tem o glamour, né? Não. De caminhões e ônibus não tem glamour, né, gente? Não é um negócio fashion tal, né? Então, normalmente o cara... Hoje o que eu mais discuto, principalmente quando eu vou e me convido para essas coisas de conversar com jovem, etc., e ainda quem está começando a carreira, é assim, o nível de ansiedade é hard desses caras, né? Porque eles já querem chegar, eles vêm com aquela... Eu já tive vários casos na Mercedes, por exemplo, que o cara sentava trainee, etc., e eu falava, bom, e o que você quer para o futuro? Ele, eu quero saber quanto tempo eu demoro para chegar na sua cadeira. Nossa. Não, é porque essa É o objetivo. é uma coisa que é normal, e eu acho assim, todos já vêm treinados com esse nível de ambição, né? O cara já quer saber, quanto tempo você X, quanto tempo você Y, como é que é o plano de carreira e tal. E eu falo, gente, vocês têm que diminuir a ansiedade, né? Tem que deixar as coisas acontecerem, né? Antes de você fazer a digestão, você tem que mastigar, né? E antes de você ter a comida pronta, você tem que fazer o mise en place, tem que tal, né? As coisas têm um tempo. Um processo. E eu acho que esse é um maior risco hoje para jovens executivos, essa ansiedade, esse nível de ansiedade. A indústria de caminhões e de veículos comerciais é uma indústria que tem vários desafios daqui para frente, né? Vários desafios, né? A transição energética, IA, autônomo e outras coisas que vêm pela frente aí, nível de segurança, desenvolvimento, todo um pacote que agora, porque assim, você não compra mais, você não vende mais o produto, você vende um pacote, um ecossistema para o cara, né? Então, esse ecossistema antes não existia. Antes não, você vendia o caminhão. Antes você tinha que ter peça, mecânico, caminhão. Pneu, talvez. Fantástico se você tivesse pneu, né? E serviço de funilaria e pintura. Hoje não, hoje você tem todo um ecossistema, né? Você tem aplicativo que você pode colocar no caminhão. Você tem inteligência artificial que pode ajudar em roteirização. Você tem segurança aqui no Brasil, que só aqui no Brasil, e em alguns outros países tem também, mas na Europa você fala para o cara, nós precisamos desenvolver um negócio de segurança com a telemetria. Cara, segurança? Porque roubo e tal. Cara, Então eu acho assim, tem espaço hoje para mais gente com outros perfis, mas não é uma empresa fashion, né? Não é uma empresa e é uma empresa também... Mas é desafiador, que é legal. Não, e é uma empresa que você tem que estar... Que na época que eu entrei, ninguém nunca me falou, né? E eu fui aprendendo na porrada, né? Por exemplo, eu fiquei 36 anos nesse mercado e eu brinco que acho que eu tive 4 anos de mar de rosas, assim, de paz. Sim.
né? Volume, previsão, forecast, E tudo se concretizando. tudo Só me certo, fala, resultado. Nesses tal. 4 anos, quais foram esses? Não, então, Que eu nem me lembro mais. nem eu me lembro, porque o resto é volatilidade, é uma indústria que é cíclica, né? Os ciclos são, eles são desenhados, às vezes eles são, né? E aí você tem o tombo, né? Então é uma indústria que o cara tem que estar preparado para a pressão. Tem que estar preparado para a E pressão. preparado para ter uma análise também, né? Que daí eu até queria perguntar para você sobre isso, até por você ter tocado nesse assunto. O mercado hoje provavelmente tá nessa curva, Tá né? na curva. Mas, gente, vamos mas dizer o assim, mercado mas- hoje, o mercado hoje, sei lá, né? Eu estava num outro evento lá que eu encontrei com vocês, né? E assim, cara, dá para falar que o mercado de 80 mil, 90 mil é ruim? Isso é verdade. Não. Não, porque eu já tive mercado na minha época, para vocês terem uma ideia, de 40 mil. Nossa É Senhora. verdade. 40 mil. A gente, e 40 não tem mil. tanto tempo assim pra Não. gente não ter memória disso. Não, e quando eu comecei também lá atrás, o mercado também era pequeno. Aí a gente veio encaixotando assim, não. Uhum. E aí agora o cara, porque tira 3 caixotes, o cara, pô, mas vai acabar o mundo e tal. Assim, é lógico que todo mundo se preparou para... A capacidade produtiva hoje que tem instalada no Brasil é gigante, né? Gigante. Se somar Mercedes, Scania, Volvo, DAF, Iveco, Volkswagen Caminhões, mercado de 200 mil se vier, os caras estão tranquilos para produzir para isso. Sim. Né? Tranquilo. Aí quando vem para um 80, 90, dá um desarranjo, né? Uhum. Todo mundo tem que se virar, né? Mas eu acho que hoje a maior pressão que tem hoje no Brasil não é o mercado brasileiro, é o que está acontecendo lá fora. Né? Sim, isso que eu ia pode falar. impactar diretamente. Não, pode não, que impacta, né? Porque impacta, a mamãe tem dor de barriga lá, a família inteira sofre. Né? Isso é verdade. É isso que eu ia completar. A indústria hoje, né? Você falou lá dos 40 mil, já foi um ano ruim, mas a Europa e Estados Unidos estavam ok, então foi ruim para o Brasil. Agora, estamos bem, mas a Europa e os Estados Existe Unidos uma crise não também. Não, tá Europa, legal. Estados Unidos e China, né? E China. Não. A China também? Eu não sabia. China tá... China, sei lá, China no ano passado, o mercado normal de caminhões na China era 1,2, 1,4 milhão de caminhões. Uhum. O ano passado acho que foi 680 mil. Nossa. Tá ruim Tá ruim também. E aí... E aí você acha que daí o impacto acaba, vamos dizer assim, então fica um pouco mais preocupante, porque é uma indústria outra global, situação, né? É uma outra realidade. Aí o que acontece? Quando esse tipo de coisa acontece, assim, todas as empresas, as grandes montadoras hoje, elas são empresas listadas em bolsa. Tá? A Daimler Truck, a Traton, né, que é a Scania, a MAN, Volkswagen, caminhões. Aí quando esses downturn acontecem no mercado, obrigatoriamente você tem que lançar um programa de redução de custo. Obrigatoriamente, porque você tem que mostrar para o acionista, para o investidor, que olha, o mercado caiu e eu vou tentar ao máximo Equalizar. manter minha rentabilidade. Como é que eu mantenho minha rentabilidade? Enxugando. Se eu perdi De um volume, enxugando o custo. Uhum. E aí, quando você enxuga custo, você tem que olhar para a estrutura. Aí você começa com aqueles programas de vou mudar a estrutura, vou diminuir executivo, vou diminuir não sei o quê, vou fechar a fábrica, vou Reduzir mudar a funcionário, logística, enfim. vou conversar com o fornecedor, Uhum. né, vou olhar, repensar. Então, é isso. Esse é o momento. Aliado a esse momento, a gente tem um dos maiores desafios da indústria, que é a transição energética, né? Que a indústria, hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo, toda montadora europeia, ela tinha isso de dinheiro para desenvolvimento. E aí ficava usando isso de dinheiro para cabine, aerodinâmica, motor, eficiência, né? Agora ela tem isso de dinheiro, porque não aumentou o dinheiro, e ela tem que gastar hidrogênio, elétrico,
Euro 7, motor, cabine, por causa de norma hoje de segurança, né? Serviços de IA e etc, etc, e o dinheiro é o mesmo. Cibersegurança. Então, o E aí dinheiro, você tem que o dinheiro- dissipar em o tudo dinheiro é o isso. Quer dizer, mesmo, o você- dinheiro é o mesmo. Ou, para você aumentar esse bolo aqui, você tem que diminuir alguma outra coisa e tirar da outra coisa. Então, hoje, esse é o desafio da indústria. Por isso que a indústria está assim, ranzinza, de mau humor, né? E aí o mercado não ajuda, porque se o mercado ajuda, tudo bem, se o mercado ajuda, é tranquilo se aumentar um pouco mais esse dinheiro. Só que isso aqui não tem postergação, porque tem legislação. Que tá... Você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai começar a pagar multa. E fica difícil você fazer essas apostas, principalmente quando a gente está falando de eficiência energética, dentro de um país como o Brasil, por exemplo. Pois Porque é. você tem lá, que nem você mesmo está falando, uma verba X, e você tem que apostar, como você falou, hidrogênio, elétrico, mas dentro de um país continental como o Brasil, E tem um prazo, né? Que é 2040. com uma infraestrutura complicada, como que faz essa Não, então, divisão, essa conta, essa aposta? Vamos olhar assim, ó, por exemplo, você tem a legislação na Europa que fala que você tem que zerar a emissão até 2030. Hoje, a Europa tem 1.500, 1.800, 2.000, 3.000 estações públicas de carregamento de caminhão elétrico. Por baixo, ela precisa de 40 mil, 50 mil. Nossa. Em 2 anos, 3 anos. Isso é a pressão que a indústria vem fazendo no governo da União Europeia, falando assim, cara, eu estou fazendo minha parte, vocês estão me obrigando a fazer, vocês não postergam a legislação, eu estou fazendo, estou investindo, todo mundo está apresentando produto, Volvo, Scania, Mercedes, etc. Todo mundo tem um produto hoje e não tem carregamento público, né? Ele parar na estrada e carregar. Então, lá onde você tem uma visão, onde você tem dinheiro do governo para investir em infraestrutura e etc., eles têm esse problema. Imagina aqui. Né? Imagina aqui. Vou dar um exemplo do ônibus elétrico em São Paulo. O prefeito da canetada faz a legislação, as montadoras se organizam, né, para trazer o produto, os operadores estão lá querendo colocar o ônibus para rodar, e a cidade de São Paulo, ou o país, é um país de baixa tensão. Para você carregar 400 ônibus num lugar só à noite, no mesmo momento, você precisava ter uma cidade de alta tensão. Dá para fazer? Dá. Tem que fazer uma subestação do lado da onde você vai carregar os ônibus. Isso custa muito. Quem é que vai investir? O operador vai fazer isso? Cara, não é minha responsabilidade. Eu estou com o ônibus aqui, eu comprei o ônibus, eu quero comprar energia, alguém tem que me fornecer energia. Só falta ele começar agora a fazer subestação e tal. Então, o grande problema aqui no Brasil é a falta de planejamento e a falta de visão que vai ter execução. Esse é o problema, eu acho, para a montadora tomar a decisão. E a médio prazo, né? Sim. Porque, como você disse, 2030, aí tem o Acordo de Paris, que é 2040. Então, quer dizer, são 15 anos. Que não é muito. Que não é muito. Gente, Para mas assim, resolver. e aí você olha aqui no Brasil, país continental, tudo bem, Europa continental, só que assim, um caminhão que faz 500, 600 quilômetros de bateria, ele cruza 3 países e talvez ele faça a atividade dele, porque ele cruza 3, aí não é ele que vai cruzar os outros 7, aí isso é um outro caminhão que vai cruzar mais 3, então essa coisa de 500, 600 quilômetros na Europa, ela resolve. Aqui no Brasil, 500, 600 quilômetros não resolve. Exato. Nesse sentido, existe algum dado recente sobre o Brasil? Quanto é a média que um caminhão roda no Brasil? Depende de setor. O rodoviário.
Não, mas depende do setor, Ah, tá. depende da carga. Ah, depende da carga, entendi. Então não existe Você um vai estudo. pegar um caminhão, às vezes você pega agora um caminhão desses Mercado Livre. Cara, tem caminhão do Mercado Livre que sai daqui e vai bater em Salvador, vai bater em Belém. Por quê? Porque o armazém dos caras está aqui em São Paulo. Sim, sim. Entendeu? Então, Aí quer você dizer- pega um caminhão de soja hoje, que antes rodava 2.000, 2.500, às vezes hoje ele roda 800, porque ele sai de Sinop e vai até Miritituba só. Uhum, Porque ele não desce mais para Santos, não desce mais para Paranaguá, né? uhum. Então, depende do setor. Tá, Depende do não setor. tem uma... Você não tem... Às vezes você tem um cara que sai de Porto Alegre e vem para São Paulo, um cara que sai de Porto Alegre e vai para o Rio, mas eu não vejo mais assim, Porto Alegre, Belém, por exemplo. Talvez só se for alguma coisa muito específica. Entendi. Porque às vezes ele vai bater aqui, vai botar num centro de distribuição e algum outro vai. Né? E antes era muito normal acontecer isso, né? Que o Sim. cara cruzava. Sim. Mas eu acho que precisa olhar dado estatístico de tipo de carga, aí você vai ter esse número. Mas, Entendi. com certeza, 500 quilômetros vai atender coisas muito específicas, assim, Intercity, talvez São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte, sei lá eu aonde, né? Mas... E aí sim é possível até eletrificar desde que haja essa questão de infraestrutura, um desenvolvimento, um projeto. Eu acho que é possível eletrificar, eu acho até que para o cavalo mecânico, desde que você tenha carregamento, porque o cavalo mecânico hoje, sei lá, eu sei mais do Actros porque eu estava lá, né? Uhum. Mas assim, você consegue recarregar o caminhão, se for um mega charge, né? Você consegue carregar o caminhão em 2, 3 horas, de 20% até 80%. E aí ele segue viagem de novo. 3 horas hoje para um caminhão, ele fica 2 dias esperando para carregar. É verdade. Quer dizer, o que é 3 horas ele parado carregando? Para carregar. Então, E tem até tempo para isso, né? exato, então teria tempo para isso, mas tem que ter o mega charge nesse lugar específico, com capacidade para atender mais do que um caminhão só, né? Para poder fazer isso. Eu conversei, não faz muito tempo, com algumas... no evento, inclusive, que a gente se encontrou lá da ABX, tinha uma galera de ONG, até trabalhando nessa questão da descarbonização dos pesados, né? Atuando nessa questão. E aí, em algum momento foi dito que é possível eletrificar os pesados. Do ponto de vista da indústria, está mais que provado. O Iactros, né? A Volvo tem, a Scania tem. Agora, eu queria saber, no Brasil, você acredita mesmo que a longo prazo, né, exista essa possibilidade de eletrificar os pesados? E eu não falo nem com relação à infraestrutura de recarga, mas tem lugares que a gente ainda não tem asfalto. Não, eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter um blend aí de soluções. Mesmo em 2040, com essa questão do Acordo de Paris, vai ser um blend. Mesmo em 2040, eu não vejo você eliminar o motor a combustão. Tá. Não vejo. Agora, ele vai rodar com diesel? Aí é outro ponto de interrogação. Ele pode estar rodando com outro tipo de combustível. Biometano? Não, tem o Bivante, por exemplo. O que é o Bivante? O Bivante é um combustível lá de uma empresa do Sul que é um hidrolisado, é como se fosse um HVO. Que legal. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pesquisa. Eles estão fazendo várias coisas aí. Depois me passa. Eles estão fazendo várias coisas lá interessantes, eles estão homologando isso. E pode ser uma alternativa. O próprio HVO, cara, é uma alternativa. Aí nós estamos falando que nós vamos ter um motor a combustão, por quê? Porque vai ter lugares onde você não vai ter logística para ter um caminhão que não seja combustão. Então você vai ter que ter o caminhão a combustão. E o hidrogênio ainda está longe, né, para a nossa não, realidade. Mas mesmo assim, o hidrogênio aqui no Brasil, o hidrogênio podia ser um super negócio, porque assim, o hidrogênio podia ser um hidrogênio vindo do etanol transformado em hidrogênio, e nós temos uma logística de etanol, né? Exato. Quer dizer, etanol chega em qualquer lugar. Então podia ter lá
uma estação de eletrólise lá para fazer o hidrogênio e você abastecer. Então, por isso que eu acho, você vai ter o motor a combustão ele pode ser qualquer coisa não diesel e pode ser inclusive hidrogênio, né? Porque isso é uma coisa também que a Europa, ela abriu uma brecha para o motor, o ICE, né, que é o motor de combustão interna, a hidrogênio, e aí você fala assim, ele é zero emissão? Não, não é zero emissão, porque ele é um motor a combustão, ele tem lubrificante, ele vai queimar um pouco do lubrificante em algum momento, mas é peanuts, perto de ser um motor a diesel. Né? Então, eu acho que a gente vai ter isso, vai ter o elétrico. Eu acho que ficção científica ainda é a célula de hidrogênio, por quê? Porque é um caminhão extremamente caro, é um estado de arte da engenharia, que aí ele tem que rodar num lugar super tranquilo, eu não sei se ele consegue rodar em algumas infraestruturas que a gente tem aqui, ou que não tem, né? Eu acho também o biometano eu acho, apesar de assim, na cadeia alimentar da transição energética, diesel, aí você pula para o gás, aí você vem para o elétrico, aí você vai para o hidrogênio, e aqui no meio você tem também os biocombustíveis, né, que essa solução lá do Sul, HVO e etc. E o gás, para mim, ainda, ele é uma solução, mas ele ainda tem particulado, ele ainda tem algumas coisas que, assim, mas vai ser uma solução. Tá. Vai ser uma alternativa necessária. Da alternativa, e assim, a gente é avitário, né, de tanto de gás, liquefeito de petróleo, que esse é o pior para usar, que eu acho que esse não deveria usar no futuro. Biogás a gente tem muito, porque a gente tem muito biomassa aqui no Brasil, né? A gente gera muito biomassa por causa do setor agrícola, né? Por causa de lixo e etc. Então eu acho que vai ser um blend, e aí vai ficar, a vida do transportador vai ficar cada vez mais difícil, porque ele vai ter que lidar com 2, 3, 4 tipos de tecnologia dentro da frota dele. Não, e ele vai ter que ter uma gestão muito melhor, porque... Aí a gente volta no para falar sobre isso. Exatamente. No nível dos executivos que vão estar lá à frente do negócio. Porque para poder cada vez mais preparados e assim, inteirados no tema. Porque ele vai ter que conhecer qual é o combustível, qual é a rota, onde atende. Sim. E essa conversa, por exemplo, né, que a gente sempre conversa com alguns executivos também, que traz toda essa demanda, como você mesmo disse, todas as fabricantes já têm aí as soluções, enfim, esse blend, quase todas têm, né? Mas como que fica essa coisa com o governo que tem que fazer a parte dele, né? Como que tá isso, né? Eu vejo a indústria indo muito rápido e, de repente, essa parte não acompanhando tanto. Como que você acha que vai equalizar isso? Combustíveis do futuro, para poder atender, né, até a legislação, enfim. Eu acho que tem bastante gente desafiando a ANP, por exemplo, com esses combustíveis novos, né? Porque a ANP vai ter que testar, liberar e etc. Eu acho que tem bastante conversa via Anfávia com o governo, tem bastante conversa com o BNDES para ter o funding ou o financiamento para essas novas tecnologias, né? O Mover ajudou o lado da indústria, né, a partir para as novas tecnologias, ter funding, etc. E agora precisa ter o BNDES para ajudar o transportador, ou o comprador, ou quem vai utilizar o caminhão a financiar esse caminhão com essas novas tecnologias, caminhões e ônibus. Né? Conversa tem, o governo não é refratário, não é refratário. Só que assim também, né, o governo tem as suas limitações de orçamento e etc. Né? Eu não vejo uma porta fechada, eu vejo a porta aberta, eu vejo conversas, e aí a gente precisa ver em que nível essas conversas vão aterrissar, né? Porque alguma coisa precisa aterrissar. Né? Você acha que essa lei do combustíveis do futuro ajudou de alguma forma? É uma resposta a isso? Sim, eu acho que ajuda, mas assim, de novo a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, gente, vamos botar B30 no diesel.
Entendi. O nível de fiscalização que a gente tem nos postos hoje, que é quase nenhum, né? Que aí você olha notícias que 25% das bombas dos postos estão adulteradas, não sei o quê. Cara, imagina um B30 num motor de altíssima tecnologia que a gente tem hoje, né? Scania, Volvo, Mercedes, com altas pressões de injeção, entrando alguma coisa que não é, assim, rastreável, que vai estar dentro da especificação, isso só vai trazer problema para o usuário. Sim. É certeza que vai dar problema. Não é não vai dar, é quando vai dar. Né? Então, eu acho que, de novo, né, nós temos que ter aqui no Brasil capacidade de execução. Por exemplo, combustível do futuro. Ok, essa é a especificação, quem vai produzir tem que produzir a especificação e tem que fiscalizar que essa especificação chega lá na bomba do posto. Entendi. E entra dentro do tanque do caminhão, na especificação. Então, se não fechar esse circuitinho que parece básico, mas às vezes aqui no Brasil o básico não é bem feito. Exatamente. Né? Entendeu? Aí a gente vai ter problema. Né? E entra também essa questão aí de pessoas preparadas para entender esses novos combustíveis, para fazer a escolha certa também. não só a escolha certa, mas do lado da ANP, por exemplo, né? Que hoje eles têm... Sim. Hoje trabalha diesel, mas agora lá na ponta vão ser múltiplas. Exato. Mas a ANP tem capacidade, né? Tem recurso, pode buscar recurso fora e tal. Sim. E o transportador hoje, ele vai sentar com o cliente dele e vai virar para o cliente dele e falar, qual que é o seu desafio? O desafio é esse, minhas rotas são essas, etc. E ele vai propor a solução. Vai sentar e com a outro montadora. Papel para a indústria, né, mas lógico, a indústria, por isso que a indústria tem que estar sentada do lado. Por isso que eu falo, cara, o papel do executivo na indústria hoje é estar sentado do lado do cliente dele e do cliente dele para entender quais são os desafios, porque senão você fica assim, ó, distante da realidade e achando que está em Nárnia aqui. E o negócio aqui acontecendo ali embaixo. Vamos vender caminhão, não. Não. Para você pode ser o gás, para essa sua rota. Isso. E no meio desse sanduíche a gente tem gente importante que são os concessionários também. Exato. Os também concessionários, tem que estar porque por mais que a indústria queira chegar aqui embaixo, ela não chega na totalidade. Então ela tem que ter o dealer, o concessionário super bem preparado também para poder entender os desafios e sair daquela posição dele de você quer branco, vermelho ou azul? Não. Para outra coisa. Exatamente. Eu queria, antes da gente ir para o final... Ir para o final, infelizmente. Infelizmente. É porque eu queria falar um pouquinho, rapidinho, você falou que você teve também essa questão da experiência com seminovos. Sim. Legal. Eu queria entender um pouquinho o quanto o seminovo dentro das fabricantes mesmo, o quanto ela ajuda a roda a girar, principalmente numa situação até no momento como a gente está agora. Qual que é a importância desse seminovo? Não, a importância... Eu sempre falo, quando eu converso, às vezes eu converso com XP, Itaú, BBA e etc. Eles vêm me perguntar de mercado. Eu falo assim, gente, vocês têm que olhar para o seminovo. Porque, assim, aqui no Brasil, no mercado de 100 mil caminhões, hipoteticamente, novos emplacados, 350 mil seminovos ou usados são emplacados no mesmo ano. Quer dizer, trocam de mão 3,5 a 4 vezes mais do que o novo emplacado. Então, quando esse lado aqui, que ninguém enxerga, esse aqui para mais rápido ainda. Porque o transportador olha e fala assim, eu não vou conseguir vender o meu, ou eu vou ter que vender 20%, 30% abaixo do que eu tinha bucado no meu plano, eu não vou comprar um novo, eu seguro. Sim. Né? Então, hoje tem montadora que ainda é cega para isso, bem cega, reza todo dia para ter algum boqueiro que pegue o caminhão e etc.
ou que o dealer faça alguma coisa, e tem montadora que está muito bem preparada para lidar com isso aqui. Né? Já tem o seu departamento de seminovos, sim. Não, tem as E lojas. globalmente você Sim. vê que tem montadoras, né, que se estruturaram para isso, e aquilo é parte do business, Uhum. que é muito mais complicado. Por que ninguém queria mexer com isso? Porque, assim, é um mercado que ele andava meio de lado, né? Não tinha muita regra e etc., né? Fiscalmente falando, né? E hoje em dia já melhorou muito, muito, muito. E montadora, cara, montadora tem compliance, não tem essa coisa, meia nota, faz isso, não existe isso. E montadora tem a responsabilidade, né? Eu estou te vendendo um seminovo, é garantia. Se tiver um problema, troca o caminhão e tal. E era um mercado informal, que não está acostumado com isso. Então, a maioria das montadoras ficava distante, falava, eu não vou entrar nisso aí. E é um outro tipo de profissional também. É um outro tipo de profissional. Você vai pegar, é a mesma coisa que eu brinco, que montadora que quer montar locadora, e aí começa a pegar gente de banco de montadora para tomar conta de locadora, não vai fechar a coisa, porque são mundos Diferentes total. distantes, não é diferentes, eles são distantes, assim, ó, né? E aí você não consegue fazer as coisas. O seminovo você tem que ter um profissional que está acostumado com aquilo, com um outro nível de tratamento, um outro nível de problema, uma visão mais holística, porque tem que olhar o todo, né? Então, tem montadora que está preparada, tem montadora que leva isso em consideração, está dentro do plano estratégico e tira muita vantagem disso. Tira muita vantagem disso. Faz a roda realmente girar. Faz a roda girar. E alguns clientes já olham e falam assim, cara, eu já não vou... Porque se você for nos grandes transportadores hoje, todos têm loja de seminovos e usados. Aí o cara tem que ter um orçamentista, um mecânico, um vendedor, ou vários vendedores. E aí eu ia lá neles e falava, gente, mas escuta, você transporta ou você vende caminhão? Porque você precisa resolver o que você quer fazer da vida, né? Não, mas eu tenho porque eu sou obrigado, porque ninguém tal. Eu falo, não, mas daqui que eu... Na minha época, daqui que eu tomo conta disso para você. Né? Porque você acaba dando todo o processo para ele, toda a vida do caminhão, né? Você fornece e outra, todo o ecossistema, né? Hoje, gente, um caminhão que você vendeu a solução, aí o caminhão tem algum tipo de contrato de manutenção, ele só parou em concessionária, e não sei o quê. A hora que você vai pegar esse caminhão, é o Toyota. Sim. É o automóvel da Toyota que dá 10 anos de garantia, desde que você frequente 10 anos de concessionário. Você conhece aquilo lá. Você sabe como é que aquilo lá tá, então você está tranquilo para pagar o que merece ser pago e vender para alguém e cobrar o que merece ser cobrado, porque o cara não vai ter problema. Você fecha todo o ciclo, né? Isso. Isso. Mas é difícil. Eu imagino. É difícil. Gente, que papo, nossa, gente, que aula, que aula. Ficaríamos horas aqui. Obrigada, ficaríamos mais. Obrigada aí pela disponibilidade. Porque a pergunta que a gente costuma fazer no final... Ele já respondeu. Você já respondeu, porque o que você gosta mesmo para desopilar é cozinhar. Adoro. Eu já experimentei o risoto. E como que funciona isso? Todo final de semana você cria um prato? Como que é essa... Não, como que é a gastronomia dentro dessa vida? Eu devo ter hoje uns... sei lá, uns 250 livros de cozinha. Eu gosto de ler livro de cozinha. Caramba, receita, tal, não sei o quê. E eu gosto do processo, né, de pensar o que eu vou fazer, sair para comprar. Às vezes eu chego lá, eu pensei um negócio, eu não achei o que eu quero, eu tenho que mudar. Então esse processo aí vem... faz a mise en place, prepara o negócio, bota na mesa e vê o povo sair feliz. Para mim, esse processo é super bacana. E você já tem algum prato autoral? Isso que eu ia perguntar. E se você pretende ter um livro com os seus pratos? Preferidos, não sei. Pretendo, não. Não, é mais um hobby. Ia ser legal. É hobby. E agora eu achei um parceiro aqui, ó, pertinho de vocês aqui. Tem o Giuseppe Girondino, não sei se vocês conhecem ele, é um italiano, ele é jurado de alguns
Masterchef algumas da coisas vida. aí, Aham. E ele tem uma academia gastronômica aqui em Moema e ele tem vários cursos, aula, assim, curso-aula. Olha que legal. Tipo, cozinha do sul da Puglia. Aí eu chego lá às 7 horas da noite, tá lá o limoncello, toma o limoncello, vai para cozinha, senta, come, sai com as receitas e tal. Gente, que demais. E aí eu fico pensando algumas coisas que eu gosto de fazer. Fui fazer um curso agora de pizzaiolo. Olha Olha só. que legal. Tem um amigo que é dono de uma pizzaria lá na ABC, ele falou, cara, você vai lá e faz o curso com esse cara aqui em São Paulo lá, que é o curso que eu fiz antes de abrir a pizzaria. Aí eu vou procurando coisas aí para fazer. Que bacana. bacana. Adoro. Muito legal. Adoro. Show. Muito obrigada. Obrigada aí mais Obrigado uma vocês, vez. parabéns aí pelo podcast, bacana, Obrigada. muito legal, muito agradável estar aqui com vocês. Ai, que Ai, bom. que bom. Ficamos Muito felizes com o feedback. E você que nos acompanha aqui toda quarta-feira, fiquem ligados, né, Dani? Porque sempre tem Exatamente, papos sempre novidade, assim. não Ó. Hoje a esquece- gente passou um passou- pouco, mas mas merecia. vocês viram. Então é isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente, obrigado.